Alô? Boa noite a todos, tudo bem? Estamos aguardando a doutora Shirley Borelli entrar. Estamos esperando a doutora Shirley Borelli entrar para começar a nossa live, para falar um pouquinho da história do laser no Brasil, como começou e até os dias presentes de hoje. Logo, logo a doutora Shirley está entrando e nós montamos uma linha do tempo. Vamos aguardar um pouquinho. Doutora Shirley. Boa noite, Newton. Como que você vai? Como vão todos? Se todo mundo pudesse responder, não é? Que prazer, que honra estar aqui. Exatamente. Doutora Shirley, obrigado você ter aceitado, entendeu, participar dessa live. Eu acho que você representa realmente essa linha do tempo, né? Que é contar essa história de 30 anos de tecnologia, em alta tecnologia, que é a sua história, né? E eu tenho 25 anos, né? Então, você vê, eu sou mais novinho que você, entendeu? É verdade, é verdade. É verdade. Então, acho que tem muita gente que vai nos assistir que passou por muita dessa fase, começo, que eu acho que era um momento de muita novidade e muita coisa. Acho que a doutora Shira, como todos sabem, é uma dermatologista de São Paulo, né? Ela tem muita experiência em laser e ela é reconhecida como a nossa rainha do laser do Brasil. Como vocês sabem, a Auster, que é conhecida como a Queen of the Lasers dos Estados Unidos, que fica em... A doutora Shirley, ela tem esse título porque ela não só por tudo que ela faz na dermatologia, pelo engajamento que ela tem, pela sua vanguarda que ela tem, mas eu acho que assim, ela teve com as tecnologias mais importante tecnologia, ela esteve presente com elas. E a gente fez um levantamento, né, não bibliográfico, tecnológico, né? E assim, foi impressionante. Ela esteve presente com todas as tecnologias mais importantes e relevantes. E algumas ela comprou 3, 4 vezes, 5 vezes. Então, eu acho que ninguém comprou tanto laser como a doutora Shirley no Brasil. Ô, Entendeu? Newton, os homens, eles gostam de carros, eu gosto de laser. Então, foi uma saída que eu dei para poder trazer isso para o Brasil. Eu posso falar um pouquinho, Newton? Olha só, logo que eu comecei a pensar em tecnologia, porque, na verdade, eu nem não tinha ideia de que eu gostasse tanto assim, eu fui convidada pelo Mário Greenblatt para trabalhar lá no Einstein, e era um aparelho que estava num canto, a gente nem usava para nada. Sabe quando você usa aquele aparelho para apoiar coisas? E um dia eu perguntei para ele, que laser é esse? Que aparelho é esse? E ele falou, esse é um laser, ninguém liga para isso. E foi mais ou menos assim, que olhando para aquilo, sabe como que é? Jovem, eu tinha 20 e poucos anos, eu trouxe carne, tinha que ser carne caché para entrar no Einstein. Eu trouxe uma carne lá para a gente usar o aparelho, testar o aparelho. Começou então começaram a aparecer os primeiros congressos internacionais e nós fomos para Orlando para o primeiro congresso de laser que eu tive noção de que existisse para dermatologia. Então foi uma coisa totalmente por acaso. Eu trabalhava com o Mário, recebi uma proposta para um aparelho de laser de CO2 contínuo, que era um aparelho usado pela odontologia. Então, eu comecei a olhar para a tecnologia, fala que a gente tem que correr atrás da vida, mas tem que deixar a vida correr atrás da gente. Foi mais ou menos dessa maneira que tudo começou. E conta um pouquinho para nós, doutora, como é que começou? Como foi assim, o teu primeiro laser? Qual foi o teu primeiro encantamento que você teve? Eu vi que foi em 1990, não foi, doutora Shirley? Foi em 1900. Newton, sabe que eu fiquei emocionada de ver que você fez essa linha no do tempo, porque é uma homenagem mesmo. Eu acho que eu mesma nunca tive assim, a ideia de pegar todos os anos, todos os aparelhos, ou pelo menos os aparelhos mais marcantes da minha vida, para estabelecer uma evolução tecnológica que no fim a gente vivenciou tão profundamente, tão diretamente, que eu realmente não tinha tido essa ideia. Então, primeiro eu quero te agradecer, porque ficou lindo.
Uhum. Você mandou para mim todos os tempos. E tudo começa, primeiramente, com esse laser de CO2 no meu consultório, mas antes disso, já tinha alguns aparelhos que eu entrava em contato. Um laser de argônio na gastroclínica, aí o Einstein comprou um primeiro aparelho de laser de rubi, e eu fui para Nova York para fazer um curso com o Fitzpatrick, com Roy Jerônimos, que era o primeiro aparelho de laser de rubi, eu com a pele morena, ele querendo fazer um teste com muito medo, porque esses aparelhos, eles não respeitavam muito essa questão da pele, porque o cromóforo, como melanina, que eu tenho muita, ele queimava muito, o Jerônimos ficou com muito receio de fazer, fez uma área mais escondida, eu me encantei com aquele laser de rubi. Mas imagine, aquele era um aparelho que tinha num hospital, como que eu sozinha ia ter esse aparelho dentro da minha clínica? Era usado demais. O aparelho mais caro que existia em dermatologia era um Hyfricator, que ainda existe, um aparelho, um eletrocautério, que custa $600, que era um aparelho que quando você conseguia comprar, já era demais. Olha, o Mauro acabou de entrar, ele entrou na hora certa, porque ele veio para mim e falou, você precisa ter um laser de rubi. Aí, quer falar um pouco? Não, eu acho que essa história também, assim, desde 94 até 2002 e um pouco depois, o Mauro divide muito essa história conosco. Muitos aparelhos que estão aí crédito é do Mauro, não é meu, entendeu? Eu herdei esse passado glorioso do Mauro, entendeu? Porque ele faz parte dessa história. É uma pessoa com uma visão enorme, um profissional excelente, entendeu? E eu acho que a gente tem que só agradecer a ele também por ter feito... Ele faz parte ainda, né? Ele faz parte presente. Sem dúvida. Não é porque ele mora em Miami agora que ele não faz parte, ele fará sempre. Mas ele me ajudou a ser ousada. E eu, Newton, realmente, eu não tinha um caixa para bancar um aparelho tão caro, que na época não era um dólar como é hoje, mas eram $250 mil custava aquele aparelho. Eu acordava à noite molhada de suor, de medo de não ter... Como que eu ia honrar um compromisso daquele? Mas devagarzinho, com o meu próprio trabalho, e sendo uma referência, porque você vira referência, as pessoas vêm até você, era mais fácil ir até um consultório médico do que ir até um hospital como o Einstein. Então, gradativamente, o meu próprio paciente que vinha, eu tirava as melanoses, aí eu comecei a fazer tatuagens, que é uma possibilidade também dos lasers de rubi, e fui me diferenciando com o entendimento da técnica, entendendo os comprimentos de onda. Aí eu voltei a estudar física, porque era uma coisa que eu não precisava mais tanto na medicina, na dermatologia, mas como que eu ia olhar para a tecnologia sem entender os princípios físicos do laser? Então, o que era cromóforo, como que aquilo agia num comprimento de onda capaz de pegar a melanina, e por que ele não tratava um vaso, ou por que a pele morena sofria tanto, já que a gente mora num país tropical em que as peles são preferencialmente mistas ou morenas. Então, tinham muitas questões para eu descobrir. Mas, é verdade, o Mauro falou, que vai dar certo, vai ser o primeiro de muitos. E realmente foi um marco na minha vida, porque esse era o primeiro aparelho de muita tecnologia. Só tinha o primeiro aparelho... Oi? Lembrando, só tinha 3 aparelhos dele. Um era o Einstein, um era você, e tinha um no Rio de Janeiro. Naquela época, o Einstein podia, era um poder público, entendeu? Comprando com doação. Agora, você era privado, né? Então, você realmente fez um esforço muito grande para acreditar nessas tecnologias, que até então, hoje em dia, é muito claro que é uma tecnologia, mas antigamente ninguém acreditava. Ô, Newton, antes disso, como eu tinha só o laser de CO2, eu fui convidada para dar uma aula no Hospital das Clínicas, que o Dr. Sampaio reunia alguns colegas dermatologistas para as novidades que havia no mundo, em congressos internacionais. Nesse sentido, o Mário Greenblatt me ajudou muito, porque também teve a ousadia de me levar para fora para esses primeiros congressos, né? O meeting da Academia Americana, o congresso de laser. Eu era muito nova ainda, de repente eu acabei sendo jogada numa coisa que eu tive que experimentar, que eu tive que ousar para poder começar a entender e a participar.
E eu fui dar uma aula no Hospital das Clínicas e com um anfiteatro lotado sobre laser. Era a primeira aula de laser que havia no país. E meu tempo foi extrapolando, porque as indicações eram muitas, não havia ainda um laser específico, você tirava tudo com laser de CO2. Claro que não ficava ótimo, mas era já um primeiro contato com a possibilidade de uma técnica inovadora. E eu me lembro que meu tempo acabou, eu tive que parar de dar essa aula e a plateia levantou dizendo: continue, professora, continue, porque era uma novidade em vários níveis. Hoje a gente fala disso com muita naturalidade, né? Que laser, como que isso evoluiu, mas é só olhando para trás que a gente percebe o quanto tinha sido inovador, o quanto tinha sido para um país em desenvolvimento como o nosso, ou subdesenvolvido como era naquela época, você ousar trazer um aparelho tão caro e trazer isso para a população brasileira, né? Então eu tenho muita gratidão de ter tido toda essa sorte, de ter cruzado com pessoas tão importantes, e que eu tenho uma gratidão enorme, só muito para agradecer. E você depois entra na minha linha do tempo do mesmo jeito. Assim, Sim. pode Eu, continuar falando que eu te acompanho. eu cheguei agora, eu cheguei em 95, eu cheguei agora, né? Nessa época eu nasci, né? Eu caí de paraquedas, por dizer a verdade, né? Eu caí, assim, eu ainda sou da área oftálmica, né? Eu não queria, assim, eu entrei sem querer, né? Eu entrei obrigado praticamente, né? Assim, quem me botou nessa amada cilada, o doutor Otávio Macedo e a Adriana Wada, querida, entendeu? Porque na hora que eles me forçaram a entrar, eu entrei. Mas eu não tinha a mínima noção, acabei entrando sem querer, entendeu? Não é porque eu quis, entendeu? Entrar foi realmente uma coisa. Em 95, assim, eu acho que foi um divisor de águas, é que nem você falou, o dermatoscópio e o dermatólogo um pouco mais avançado tinha o Crayak. Aí chegou você, tudo bem, já tinha, aí chegou 95 com esse laser, né? Que chegou aquele estudo tão grande, né? Aquele AD de Washington, né? Que a Tina Auster, Fitzpatrick, a Cynthia Weinstein, lá de Austrália, publicar aqueles estudos com longo prazo. Acho que mudou aí, foi um divisor de água na vida de vocês como dermatos, não foram? Ô, Newton, eu me lembro de você sentado na minha frente, você e seu falecido e amado pai, na minha frente, e vocês trabalhavam com oftalmologia, seu pai era referência na oftalmologia, e você tinha ali na minha frente um laser de CO2, e você não sabia nada do que se tratava aquilo, e eu me lembro que eu falei para você: Newton, você tem ideia do que você tem nas mãos? É uma Ferrari, é um aparelho espetacular. A partir daí vão começar os grandes resurfacings, o grande rejuvenescimento, tudo que a gente sempre pensou em dar para as pessoas uma volta no tempo em relação àquilo que ela tinha envelhecido, de sol, de outras questões aí que levaram ao envelhecimento, e de repente a pessoa tinha a possibilidade de voltar no tempo. Os lasers dessa época, como eram full resurfaces, depois a gente vai entender por que eles eram full nessa época, eles davam um rejuvenescimento para a pele de 20, 30 anos. É verdade que havia um pós difícil, não é, Newton? Você casava com a paciente, porque ela vinha várias vezes ao consultório, e eu falava exatamente isso: pode me ligar quantas vezes precisar. E eu vinha sábado, domingo, às vezes 2, 3 vezes no mesmo dia, trocar curativos, porque realmente o pós do laser não fracionado era realmente chocante. Você precisava ter essa segurança. Eu tive histórias muito interessantes com esse laser, que a gente usava uns curativos, colocava uma rede, e eu me lembro... Você lembra disso? E eu me lembro que as pacientes iam comprar alguma coisa por ali com aquele curativo, e eu me lembro de uma delas que falou assim, que ela foi numa loja comprar um chapéu, alguma coisa assim, e a vendedora falou para ela: é pegadinha do Faustão, né? Porque aquilo não parecia real, era uma transformação, que a pessoa ficava um monstro, mais de... Praticamente. Oi? Era uma destruição imediata do paciente, né? Era. Doía, tinha um pós, muitas vezes com herpes, com pigmentação, que é a hipercromia, mas o resultado depois era assim uma coisa... Você colocava as fotos de antes e depois, realmente não dava para acreditar. Alguém falou aqui, a Valéria, que era o Cylon, era isso mesmo, o nome do curativo que se usava na época. Ana, João Carlos, Mário Glimblat, todo esse pessoal, assim, né? A gente aprendeu sofrendo, né? Vocês casando com pacientes
né? A família gritando no dia seguinte o que você fez com o meu paciente, você acabou com o meu paciente. Exato. Entendeu? Eu lembro que a história, né? Mas no mesmo ano, né, Toshika, aí mudou, né? Primeiro vocês tinham também que convencer também o paciente que o laser não queimava, onde toda a área dermatológica falava que o laser queimava, né? Que isso aí era uma coisa que queimava. Tinha que ficar 1 hora convencendo que não queimava. E no mesmo ano veio uma outra invenção que hoje é tão usada, tão popular, que foi a primeira luz intensa pulsar, que foi você também, né, doutora Shirley? Que foi a primeira a trazer no mesmo ano de 95, né? Nasceu o CO2, e aí o Mauro também, de novo, né? Novamente o Mauro, trouxe o fotoderme, né? Que foi a primeira luz intensa Fotoderme. Isso. do mundo, né? Que assim, e acho que vocês não sabiam nada, né, Shirley? Conta um pouco para nós aí da luz pulsada, como era antigamente. Olha só, eu vou só comentar aqui que o Otávio falou resultados espetaculares e a Audrey citou inclusive o Charles, que na época algumas pessoas também entraram com outros lasers, não da Sim, mesma marca que a sua, mas sim. também trazendo os lasers CO2. Realmente, ali a gente não conseguia entender como a gente tinha vivido sem os aparelhos de laser, porque aquilo era de fato uma grande revolução. Aí um dia chega o Mauro com esse fotoderme, um alemão com tamancos na minha clínica. Essa história é peculiar porque era um cara bem tranquilo e fazendo as primeiras aplicações de laser. Bem, o cara sabia um pouco, depois nós fomos aprendendo muito, porque você imagina a diferença de pele da Alemanha e a nossa pele para aplicar o mesmo tipo de tecnologia. Outros parâmetros, outras questões para serem discutidas, os pulsos precisavam ser mais distribuídos para aquele calor sobre a pele também ter que ser melhor absorvido com calma para que não produzisse queimaduras. Mas, Newton, eu nunca vi tantas queimaduras como esse fotoderme proporcionou na época. Tanto é que a gente chamava de photoburn. Nós que era concorrente, né, chamava de photoburn até, né, na história, né? Nós era Sim, concorrente, né? Nós chamava de era. photoburn. Né, então, mas tinha resfriamento. Mas acho que ele tem uma importância tão grande, o fotoderm, porque assim, foi a primeira luz intensa pulsar, mas você sabe que eu tenho assim, alguns clientes que falam, quem sabe usar o fotoderm, quem domina, era uma tecnologia, era um cavalo Sem dúvida. muito difícil de domar. Mas se você soubesse domar, eram os melhores resultados possíveis. É esse o que todo mundo me fala dele, aquele que ama o fotoderm, entendeu? Na verdade, a partir dele é que eu fui entender o que eram comprimentos de onda, como que você podia fracionar o pulso, tentando dessa maneira proteger a pele, e a gente foi também encontrando recursos para diminuir esse calor sobre a pele, resfriando a pele com algumas possibilidades que depois foram incorporadas aos próximos aparelhos. Realmente, quando você entende a tecnologia, entende que é possível você diminuir o calor, fracionar o pulso, fracionar o disparo, entender que as peles morenas são diferentes das outras peles, muda absolutamente tudo. Ele foi um grande ensinamento para quem trabalha com laser, porque daí vários comprimentos de onda, vários filtros, era um outro entendimento do que uma coisa fixa como laser. E a luz pulsada não tem a mesma característica do laser. Ela não é monocromática, ela não é unidirecional, ela vai abordar de uma maneira totalmente diferente a pele, portanto, os efeitos colaterais também serão diferentes. Mas, muito bem. Newton, Hoje, mas naquela época muito difícil ainda, né, Chile? Vocês ainda não sim, sabiam, né? Dominar, muita né? gente vendeu os fotodermes, né? E achava que era uma máquina que não tinha o valor terapêutico que ela propunha, mas não era. Era um equívoco de abordagem, de entendimento da máquina. Deixa a máquina também te ensinar como ela funciona. E eu sempre digo, Newton, que para que você use uma determinada tecnologia, é muito importante que você tenha porte de arma, porque é uma verdadeira arma, mas você precisa ter treinamento para aquilo, ter entendimento daquilo que você está utilizando, porque senão, de fato, é capaz de você matar amigos, né? Então, é uma arma que é para destruir uma coisa inadequada, um pigmento que você não quer, um vaso que você quer apagar. Então, realmente foi uma outra tecnologia muito importante e muito próxima
dos lasers de CO2 e de érbium, porque nessa época, eu não sei se está aí na sua linha do tempo, mas todo mundo acabou se direcionando para o laser de CO2 e eu acabei indo para o laser de érbium e Ag. Está aí para você? Porque assim, 95 chegou assim, chegou o Ultrapulse, depois chegou o Charplan e o Luxar. Eram os três CO2 com características diferentes. Aí em 96 chegou o Érbium e você chegou levantando a bandeira do Érbium, né? Conta um pouquinho para nós, entendeu? Do Érbium versus CO2, aquela história toda na época. Conta. Eu fui na contramão. Claro que depois eu acabei tendo alguns lasers de CO2, porque ele é fantástico para o rejuvenescimento. Mas em termos de entendimento da física do laser, o laser de Herbig era mais interessante para as peles morenas, como são as nossas, do que era o laser de CO2, que danificava muito a pele, podendo trazer tantos efeitos colaterais. E por eu ir exatamente na contramão, eu acabei entrando em contato com muitos médicos americanos de Miami e de outras cidades que também tinham o problema do ensolaramenento que a gente tem e, portanto, os efeitos colaterais que o laser de CO2 causava naquelas peles. E aí eu acabei me comunicando com muitas pessoas que acabaram ficando grandes amigos meus, mas foi uma coisa totalmente sem querer, o Dermacar, que alguém está colocando aqui, era isso mesmo, chamava Dermacar. E você veja que o primeiro laser de Herbig. E hoje em dia ele voltou, o laser de Herbig. Hoje ele é da plataforma do Fotona, que é tão utilizado. Então, tem lugar para o laser de CO2, sim. Depois ele veio de uma outra maneira. O laser de Erbium, que talvez tivesse essa intenção de me dar essa experiência e de me fazer comunicar com o restante aí de tantos lugares importantes, que talvez se eu tivesse ido com todo mundo eu não teria tido essa possibilidade de dividir uma experiência brasileira, da pele brasileira com os americanos, né? Era uma inversão. Eles traziam para a gente as tecnologias do CO2 e a gente estava falando de uma tecnologia que era mais segura para as peles morenas. Então, foi uma coisa também, sem querer, que acabou agregando valores para as tecnologias que a gente trabalhava na época. Em 97, Chile, aí veio uma outra situação. Lógico que nesse meio teve o Dermacar, teve o Vasculite, são coisas que vieram do Fotoderm. Mas aí em 97 teve o quê? Teve a luz impulsada para depilação no Brasil. Porque assim, isso era um avanço, né, na época, né, Chile? Na verdade, a gente já tinha conhecimento de que o Fotoderm fazia depilação. Ele não tinha o filtro específico, mas ele fazia depilação quando você usava uma energia adequada para tratar o pelo mesmo, o bulbo. Mas, quando você usava em pouca energia, ele inclusive estimulava o pelo. Aí veio um aparelho de luz pulsada específico para depilação, com ponteiras maiores para fazer áreas grandes. Já era resfriado, não era o Epilite? Já era resfriado, que era uma característica... De cara não depois, né? Mauro, ajuda a gente. Mauro, era resfriado? Não sei, isso não era da minha época. Eu acredito que sim. Mas mesmo assim, ele ainda tinha muitos efeitos colaterais. Ainda o programa que vinha com o aparelho ainda queimava muito as peles e era muito importante que nós desenvolvêssemos, além dos parâmetros que vinham com a máquina, os nossos próprios parâmetros. Eu falo sempre o seguinte, começou a usar uma determinada tecnologia, diminua os parâmetros. E eu digo mais, um paciente voltará se ele não tiver o resultado, e ele não voltará se você causar um dano que pode ser pior do que aquilo que trouxe o paciente. Não exagere. Discuta isso com o paciente. Vá devagar. Olha, é uma tecnologia nova e nós vamos utilizar devagar, mesmo que sejam necessárias algumas sessões. É muito melhor isso do que você realmente se afobar em querer garantir um grande resultado e produzir uma queimadura. Então, ele também, do mesmo jeito que o Fotoderm, que tem a tecnologia extremamente parecida, ele também acabou queimando algumas peles. Mas era a primeira vez que se falava em depilação com tecnologias, né? Porque, Newton, eu não sou tão velha assim, mas preste atenção. Eu fazia depilação no meu consultório com agulhinha. Imagina hoje que eu quase não enxergo. Pegava pelo por pelo, queimava a raiz. Aquilo também, claro, que tinham efeitos
colaterais, porque você também podia danificar a pele. Você imagina depois uma máquina que tira os pelos, né? É assim, como que eu pude viver tanta coisa? Maravilhoso, né? E aí, Exatamente. Milton? E aí? E aí o que aconteceu? Falando de depilação, aí teve, logicamente, teve o Rubi, depilação, teve Rubi que chegou. Aí veio depois em 98, né? Chegou o Light Shear no Brasil, né? Que também, também precursor com Light Shear no Brasil, também chegou, acompanhou. Chegou assim, ele veio naquela coisa portátil dele, né? Eu acho que o Light Shear, ele teve dois fatores importantes. Hoje em dia, logicamente, acho que é o aparelho mais vendido de depilação no Brasil. Hoje em dia, o Light Shear, tem muita gente que ama o Alex, mas assim, como acho que o Light Shear pela sua portabilidade, por ser tudo, e tem o pessoal que ama o diodo, né? E o Light Shear é imbatível na parte do diodo. Mas aí tem a situação que eu acho que ele começou a ser democrático, né? Ele começou a ser democrático que, assim, naquele momento, em algum momento, nós começamos a abrir uma locação e ele começou a abrir para o pessoal testar. Era com o intuito de testar o aparelho e poder comprar, entendeu? E aí todo mundo foi se apaixonando e aí acho que foi aumentando o número também de usuários e foi terminando aquela briga. O laser queima, o laser queima, o laser queima. Aí começou a abrir um pouquinho mais para o pessoal. Eu acho que o Light nasceu em 98, até hoje é um aparelho que é o nosso campeão de vendas praticamente anual. Tem uma tecnologia quando nasce, que vem um estrondor, ele nasce, mas depois ele morre. O Light é constante ano por ano, então é uma tecnologia, difícil ter uma tecnologia que dura tanto, sabe? Desde 98 anos. Então ele realmente tem uma história muito bonita, o Light Shear, assim. Mas aí também acabou fazendo com que a possibilidade de depilação ficasse muito mais democrática, não só nas mãos do dermatologista, e também passasse para outros profissionais, né, Nilton? Também isso foi depois, pela locação. Isso pela locação. Agora, e a doutora Sheila tem um Light Shear no seu Luminous One. Então, assim, todas as tecnologias que nós estamos mencionando, ela tem todas. É impressionante. Aí, doutora Sheila, eu acho que em 2000, eu acho que veio um marco importante também. O foto veio a segunda geração de luz intensa pulsada, mas ela não é marcada pela segunda geração. Ela veio por tudo que facilita. E o resfriamento. Eu lembro que o resfriamento nasceu no Quanto. Eu acho que não tinha no Epilight, entendeu? Acho que o Quanto foi o primeiro aparelho de resfriamento de contato. Daí para lá, todos os aparelhos viraram depois de resfriamento. Tudo bem, depilação Light Shear tinha, né? Mas de luz pulsada foi no Quantum, que eu lembro. O que você fala, Sheila? Olha, primeiro eu vou agradecer aqui a Luciana, a Adriana Vilarinho, que entrou e falou que nós somos dois queridos. Muita gente querida aqui na nossa live. É uma delícia, né, Nilton? Que a gente tem a possibilidade de poder estar junto com amigos de uma história que, além das tecnologias, acaba sendo e permeando as histórias das nossas vidas, né? De muitas coisas que a gente viveu com todas essas pessoas tão queridas nas nossas vidas. Então, muito a agradecer de estarem aqui conosco hoje, porque eu tinha uma ansiedade muito grande nossa de poder estar dividindo essa história com todos, não é? E aí, Nilton, o quanto? Vamos falar do quanto. Você sabe que até hoje eu tenho pacientes que vêm no consultório e querem fazer o quanto. Eu cheguei a ter 2 quantos, não é isso? Dois quantos. Pensa numa pessoa exagerada. E a pessoa vinha porque ela queria quantum, porque o resultado passa a ser muito melhor. O programa do aparelho era melhor, ele era resfriado, havia várias possibilidades nele. E a gente usava tanto que era necessário mais de uma máquina, até porque nós temos uma clínica grande, os aparelhos podem circular de uma sala para outra. Então, ele foi assim um aparelho aclamado pelas minhas pacientes. Até hoje, tem muita gente que quer o quantum. Tanto que quando ele foi embora da clínica, nós fizemos um evento de despedida, porque ele trabalhou tanto, um dos quantums ali, que a gente acabou trocando por um Luminous One. E hoje, Nilton, muitos congressos internacionais já trazem de novo a luz pulsada. Várias luzes pulsadas foram desenvolvidas nesse caminho, na cola dessas primeiras luzes pulsadas, e com resultados realmente muito bons. Elas foram melhorando em termos de resfriamento, de protocolos, de parâmetros, de filtros, de ponteiras, e realmente nós usamos ainda o Luminous One. Os resultados são muito bons, mas quando você também tem aparelhos mais específicos, porque ele vai abranger de uma maneira mais aberta,
às vezes você precisa de tecnologias mais específicas. Mas eles foram grandes marcos, sim. Shirley, só uma curiosidade no Quantum, acho que o Quantum tem uma característica de indústria, ele foi o primeiro aparelho que uma indústria contratou uma terceirizada para fazer o design. Então, na época, era a ISI, ela contratou aquela empresa de carro, Pininfarina, aquela italiana, né? Super, para fazer o design do Quantum. Tanto é que o Quantum foi o primeiro aparelho arrojado, ele vinha 4 cores, porque até então os aparelhos eram creme ou cinza, monocromático, aí veio um aparelho colorido, arredondado, totalmente design italiano, né, de Ferrari, desses carros modernos. E esse foi a indústria contratou pela primeira vez uma empresa de carro para poder fazer um design de um aparelho. E se você olhar bem, se a gente botasse esse aparelho num aparelho novo hoje, ele ficaria contemporâneo. Nós estamos 20 anos depois. Ele tá mais aparelhos que lançam hoje, entendeu? Se você olhar o layout, então, só por curiosidade. Aí nós vamos para 2000 também, né? Chega também chegou também o Alex, né, Shirley? Aí conta, o Alex, que você adora tanto. O Alex é o aparelho que nós acabamos elegendo na clínica. Você sabe que a gente vai utilizando algumas tecnologias e, sem querer, você se apega a elas, porque você faz com que elas sejam, de fato, espetaculares para o seu uso. Você vai ficando cada vez melhor em aplicar. Claro que o laser diodo para depilação é gold standard para depilação. Mas aí o nosso Alex veio com uma ponteira muito maior, muito mais rápido, e ele é um aparelho que nós utilizamos até hoje para depilação. Também tem pacientes que só fazem depilação com ele. Ele também tem essa possibilidade de tratar as peles mais morenas e de uma maneira mais rápida para grandes áreas. Ele é um aparelho que, para nós, assim, também é um aparelho essencial. Porque a gente podia também depois fazer uma live, o que é de fato essencial? Era a grande pergunta, Newton, das pessoas que me abordavam, e até hoje, doutora, qual aparelho eu devo comprar? Qual aparelho eu devo começar? Essa é uma pergunta que me persegue, no bom sentido, a vida inteira, porque todo mundo quer saber qual seria o melhor investimento, o que eu faço para começar. E eu sempre digo o seguinte, olhe para a sua demanda. Os seus pacientes é que vão dizer aquilo que é mais importante para você ter no consultório. E, aos poucos, você vai acomodando um leque de possibilidades, aumentando o seu portfólio, né? E aí, Newton? Chile. Aí lançaram a primeira radiofrequência, né, do mundo, que até então não existia radiofrequência, né? E o primeiro aparelho com aquela desgraça que vocês odeiam, que é o tal do consumível. Imagina no dólar do jeito que está hoje, você comprar consumível, Newton, para esses aparelhos que já eram caros, e quando você perde o controle do dólar, fica impagável. Mas, por incrível que pareça, os meus pacientes amam o Thermacool, que depois se transformou num Thermage por uma questão de nomenclatura e também de designer e também de novos princípios dentro dele. Mas, Newton, os primeiros lasers, a primeira radiofrequência monopolar, que era o Thermacool, que veio para o consultório, doía muito. Eu me lembro que... Oi? Essa carinha dele, Thermacool, essa carinha dele, você lembra? Que era uma coisa grandona, né? E eu nunca vou me esquecer que ele doía, eu falava assim para o paciente. É uma nova tecnologia, não é laser, é uma radiofrequência. Então, ele não vai tratar a superfície, ele vai tratar a profundidade, só que dói muito. Eu falava assim, mas a pessoa falava, eu quero fazer. Aí, nessa época, eu fiquei sócia de um clube da empada, porque eu passava anestésico na pessoa 2 horas antes de fazer o procedimento. As pessoas ficavam com fome, a gente servia uma empada, 1 ou 2, dependendo do tamanho da fome, para que essas 2 horas passassem e aí a gente pudesse fazer o procedimento de uma maneira mais tolerável. Isso também acabou mudando depois, mas, Newton, eu me lembro que eu falava com sinceridade para o paciente, dói, mas ele é sensacional para a flacidez. A pessoa queria fazer, a dor ia passar e o efeito benéfico da radiofrequência ia ficar. Eu sou muito fã dessa linha do Thermage, Thermacool. Agora, tem o problema do disposable, né? Tem o problema do consumível, sem dúvida.
mas ele abriu uma linha para vários radiofrequências. Depois abriu o Accent, que veio. Depois, hoje tantas inúmeras radiofrequências, monopolar, octopolar, tripolar, sectopolar. Assim, na verdade, só existem duas radiofrequências. Ou é monopolar, ou é bipolar, que você usa de outros artifícios para virar um pouco da gama. Né? Mas, na verdade, não existe nada de radiofrequência tripolar, quadripolar. Aí já é invenção de marketing que o pessoal coloca. Ou ela é monopolar, ou ela é bipolar. Né? A física, isso coloca. Aí confunde muito vocês, clientes, na história. E assim, existe o Exilis, que é monopolar, né? Hoje uma radiofrequência monopolar, mas não é de única seção, são ainda 4, né? Uma ótima radiofrequência. Assim, hoje em dia, ninguém consultório não consegue ver sem radiofrequência. Mas essa foi a primeira. Então ela tem sua importância. E ela também evoluiu. E aí tem uma outra também, o nascimento do primeiro laser fracionado não ablativo, que assim, que veio de Harvard com o Dr. Rock Anderson também, que assim, essa foi uma invenção que assim, o dermato não pode ver sem um laser fracionado não ablativo no consultório, né, Shirley? Um pouquinho do fraction Então, para nós. E do a o que tinta azul. acaba... Fale, pode falar. Você lembra da tinta azul? Ele vinha com essa carinha. Ah, é verdade. Então, esse daí era o primeiro aparelho que veio em que, para guiar o laser, você passava um corante azul. E aí a pessoa perguntava para mim, doutora, vai ficar vermelho? Porque todos os pacientes perguntam isso. Vai ficar vermelho? Eu falava, não vai ficar vermelho. Vai ficar azul. E realmente, principalmente em cicatriz de acne, que o pigmento entrava dentro dos buraquinhos, muitos pacientes saíam azul do consultório. A gente depois tinha que esfregar aquela pele, coitada, a pele já traumatizada pelo laser, e você tinha que tirar aquele pigmento, porque senão a pessoa ia embora vermelha pelo fracionamento, que o laser causava na pele, e mais a ação daquele pigmento que você tinha que usar para guiar o laser. Mas já era inovador no sentido de que agora saímos daquele laser que era um full laser para um laser fracionado. E o que queria dizer isso? Queria dizer que, então, uma parte da pele ficava íntegra para poder regenerar aquela pele que estava sendo lesada e, então, a recuperação se fazia de uma maneira muito mais tranquila, o pós era muito melhor. E, é claro, não tinha o mesmo resultado que um laser ablativo, ainda mais não fracionado, mas era muito mais tolerável, você podia fazer outras sessões e ir otimizando o resultado. Então, foi realmente um divisor de águas fracionar os lasers, né? Porque se ele era inteiro, alguém foi lá e falou, vamos fazer ele ser fracionado, vamos deixar um pedacinho de pele normal para regenerar essa pele. Foi sensacional. Verdade. Shirley, outro laser também, que é um gold standard também, é o dye laser, né? O dye laser é um aparelho assim que é uma referência biográfica nos Estados Unidos, assim, Fraxel, dye laser, Ultrapulse, sempre são referências que você entra numa aula americana, você vê que assim, dificilmente um consultório americano tem essas três tecnologias, entendeu? Parece que eles nasceram, eles têm um Fraxel, um Ultrapulse e um dye laser. Eles podem jogar tudo fora, mas se eles não tiverem essas três tecnologias, parece que eles não existem no consultório. É o que eles mais amam, parece, de paixão. Assim. Me fala um pouco, você trouxe em 2006 o dye laser para o Brasil, fala. Newton, eu tinha um grande sonho de ter um dye laser no consultório para apagar as manchas vinho do Porto, os hemangiomas, que são essas manchas tipo do Gorbachev, que você tira um pouco com a luz pulsada, com o Nd:YAG, mas não dá para comparar com o dye laser. Ele cria depois uma púrpura pela sensibilização do vaso, mas o apagamento desses hemangiomas é impressionante. E eu me lembro que era uma paciente minha que inclusive morava no Nordeste, e o pai dela trazia ela para tratar o hemangioma, e quando acabou o tratamento, eu me lembro que ele disse para mim, doutora, teria valido a pena eu ter comprado um aparelho desse para poder dar para minha filha uma outra qualidade de vida, uma outra autoestima, porque isso realmente muda totalmente o olhar da pessoa que tem essa mancha, que tem que se cobrir, que tem um estigma. Eu realmente não consigo viver sem um dye laser. Para tratar cicatrizes recentes, para tratar estrias, para tratar acne ativa, é um aparelho que, na minha opinião, é realmente essencial e tem pouca gente que tem aqui no Brasil e ainda tem poucos empreendedores que trazem as máquinas, que também não trazem um dye laser, talvez porque ele seja muito caro e nem todo mundo consiga trazer. Mas é um aparelho
eu imputo como essencial na prática dermatológica, sem dúvida. Outro aparelho também que surgiu e já desapareceu, né, do mercado, né, que é uma controvérsia no mercado, mas ele tem uma importância, né, por ser o primeiro aparelho que veio para a destruição das células adiposas, né, que foi o Ultra Shape, né? Uhum. Eu não queria comprar, né, na realidade. Conta um pouquinho da história. Eu não queria comprar porque era um aparelho super caro. Eu não conseguia entender que um aparelho desses podia destruir gordura. Na minha cabeça isso era muito difícil. Mas, pasmem-me, ele era um aparelho ultra eficiente. Só era meio dinossáurico na maneira de trabalhar. Você tinha que colocar uns papéis, organizar como esse ultrassom entrava dentro da célula. Ele doía também. Mas ele acabou foi também uma grande referência, porque começou a se olhar para o corpo, eram talvez os primeiros aparelhos que vinham para o tratamento da gordura localizada. Então, ele foi realmente um grande aparelho, grande no tamanho e grande como referência para tratar a gordura. Verdade. Aí, em 2010, você trocou o seu Ultrapulse, né? Você adora recomprar aparelho, né, Shirley? Aí você comprou em 2010, a Luz lançou agora o CO2, que agora tudo é fracionado. Então, a Luz lançou o Ultrapulse fracionado. O que é a importância de ter um CO2 fracionado no mercado? Que também já existiu o preço que aí tudo virou fracionado no mercado. Sim. Conta um pouquinho. Então, na verdade, o fracionamento, além de tudo, hoje em dia a gente olha para isso, parece que não tem importância, mas ele propiciou quebrar a barreira da pele. Nilton, eu comecei a fazer dermato e eu falava para as pessoas, não adianta trazer os melhores cremes do mundo, não adianta passar tanta coisa, porque a pele é uma barreira. Aí eu comecei a trabalhar com tecnologia. Ainda não conseguia pensar muito em quebrar a barreira da pele. De repente, com o fracionamento dos lasers, quebra-se definitivamente a barreira da pele. Com isso é possível, hoje em dia, colocar-se substâncias de delivery, drug delivery sobre a pele, aumentando o resultado das tecnologias. Então, claro que eu já tinha tido um aparelho que fazia um full resurface, eu queria agora um aparelho que desse esse rejuvenescimento, que tratasse, além do envelhecimento, as cicatrizes e que não tivesse um pós tão dramático como tinha os aparelhos que não eram fracionados. Também é um divisor de águas. Não é que eu sou repetitiva, é que eu preciso ir acompanhando a evolução. Não dá para parar, né, Nilton? Senão a gente se atropela aí. Ativo, Erbium não ablativo, CO2 fracionado, cabe também o Erbium também 294. Acho que na clínica cabe tudo, né, Chile? É indicação, não é isso? É a indicação. Agora os lasers já se esbarram. Tem hora que eu preciso já dar para o paciente aquilo que eu decido que ele vai fazer. Porque se eu colocar todas as possibilidades, fica muito difícil mesmo. E a própria experiência vai fazendo com que a gente ajude o paciente a escolher a melhor tecnologia para o momento que ele está vivendo, para a patologia que ele vem. E todos os pós, discutindo a característica também psicológica de cada paciente. Então, é claro que, na verdade, 30 e poucos anos trabalhando com tecnologia tem que dar essa segurança, não é? E aí, em 2010, veio a terceira geração do Fraxon, né? Que ele veio com o Duo, que ele veio com um novo comprimento de onda, que é o túlio, né? Que é o túlio de fibra, né? Que tem o túlio de iodo e tem o túlio de fibra, que o pessoal confunde muito, né? Então, 1927. E aí, o que você tem para falar do laser de túlio, né? O que você... fala. O 1927, que é o laser, 1927 nanômetros, que é o laser de túlio, ele também é marcante na nossa vida. Aliás, o nome túlio, como eu tenho muita paciente mulher, todo mundo queria fazer o túlio. Por exemplo, o laser Alex, a pessoa quer fazer Alex, porque é um nome de homem. Túlio é um nome de homem, a pessoa quer fazer, parece que não, mas a cabeça das pessoas é doida. Mas vamos falar de verdade. O laser de túlio, ele acaba tratando essas hipercromias e muitas vezes as pós-hipercromias de outros aparelhos, ele também acaba tratando. E também as cicatrizes, e também muitas vezes a gente faz combinado com um laser de 1450 e junta com um laser de túlio para poder produzir, além de uma melhora no rejuvenescimento, uma melhora também da coloração, porque muitas vezes essas duas coisas andam juntas, tem a hipercromia, tem o rejuvenescimento que você precisa tratar. Eu realmente sou fã inveterada do laser de túlio. Essa foi uma boa associação numa plataforma de dois comprimentos de onda que tem uma sinergia muito grande, né, Nilton? E foi o seu terceiro Fraxon, né, Shirley, para falar, né?
e exagerada. Vocês é que querem vender isso, sim. Fala sério. 2011, aí realmente chegou, o Ultra Shape ele abriu, mas não se consolidou, porque ele não tinha um resultado que realmente estabelecia. Aí veio um aparelho que até hoje é consolidado para realmente a destruição da gordura, que veio com o Rock Sanderson, do Elmo Laboratório, que veio com o Scamp, né? E você estava presente também quando ele nasceu e você tem na sua clínica, né? Que isso também é um marco importante também, a criolipólise, né? Que tem tantas criolipólises no mercado, né? De A a Z também, né? Sim. Então, esse mudou totalmente o perfil do tratamento. No começo ele tinha alguns efeitos colaterais que foram sanados com as novas ponteiras, mas ele é um tratamento de excelência para a gordura. Ele faz a morte celular de maneira irreversível, realmente aquela gordura ela é eliminada e ponto final. E os efeitos iniciais que podiam cursar com um pouquinho de hiperplasia por conta das primeiras ponteiras que faziam muita sucção e um tempo um pouco maior do que as que são usadas hoje, isso foi totalmente resolvido e não há dúvida da eficiência do Q-Sculpting na nossa prática diária. Outra coisa também que estava presente foi que veio o aparelho de ultrassom microfocado, né? Que veio o Ultera, né? E você estava presente quando ele chegou em 2012, né? Também, né? Assim, que é também uma revolução, né? Também. Nós tínhamos a radiofrequência e aí chegou um novo comprimento de onda, um ultrassom microfocado. E aí, Shirley, o que você conta para nós? Mas você vê como é louco, porque você vê como você tem que entender a física das tecnologias. Porque a gente começou falando de laser mais superficial, depois a gente fala de laser que tem que atuar em cromóforo, que são características em que ele vai atrás desses cromóforos, vai ser atraído por esses cromóforos. Depois veio radiofrequência, um outro mecanismo de ação, e aí vem o ultrassom micro e macro focado, em que você vai mais profundamente ainda tratar os processos de flacidez, e em alguns casos também da gordura. E vieram outros aparelhos de ultrassom, mas também considero que esse aparelho de ultrassom guiado por imagem, que você sabe exatamente aonde você está tratando, o resultado também é fenomenal. Ele também dói, porque muitas vezes está indo num nível um pouco mais profundo, mas os resultados são muito bons, né? Sim. Aí depois de 2014, assim, veio o primeiro aparelho de radiofrequência com microagulhamento, que hoje em dia também é uma coisa consagrada, também que é na época o Voluderme. E aí você também passou o microagulhamento, né, Shirley? E aí, como é que foi? Aí o microagulhamento, a radiofrequência com microagulhamento e corrente galvânica, que é o que está contido no Voluderme, ele também é uma grande revolução. Você pode tratar todas as partes do corpo, mãos, pescoço, ver do decote, estrias, cicatrizes, o rejuvenescimento, e pode também aplicar essas substâncias de drug delivery, porque ele também abre esses pertuitos. Hoje em dia eu uso inclusive para o rejuvenescimento íntimo feminino, com resultados muito bons. Bom, falando em rejuvenescimento, né, íntimo, né? Em 2007 chegou aquele aparelho, o Vivive, que ele entrou e saiu, porque agora está naquela situação do FDA dos Estados Unidos e tudo, a empresa pediu para recolher. E aí você abraçou o negócio do primeiro aparelho para o prazer sexual da mulher. Mas você também é também a rainha da ginecologia no Brasil, né? Dos aparelhos, né, Shirley? Você está em tudo que é tema de tecnologia. Fala para nós um pouquinho desses temas, assim, o que você faz nesse tema com todas as tecnologias que você tem envolvidas aí. Eu falo o seguinte, Newton, que você vê como que caminhar nessa linha do tempo foi fazendo com que, aos poucos, a gente consiga resultados realmente gold standard para o rejuvenescimento da face e de outras áreas. Mas acontecia que a área íntima era pulada. Ninguém falava dessa área, nem para perda de urina, nem para melhorar essa parte de contração, de ficar mais ajustado, de ter mais prazer. Então, entra você um dia no consultório querendo vender uma radiofrequência simplesmente para trabalhar o prazer sexual. Newton, isso é uma loucura, mas não era uma loucura. A primeira ponteira realmente fazia principalmente essa contração, melhorando o prazer sexual, isso é inconteste, e depois vieram outras ponteiras mais longas para trabalhar também a perda de urina. Aí ficou maravilhoso, né, Newton? E você associa outros, já tem o Fotona, você tem outras tecnologias, né, Shirley? Um pouquinho para mais as outras. O Fotona é um laser que você pode trabalhar dentro do canal
vaginal e produzir uma contração, também com melhora da incontinência urinária e também com uma contração de todo esse canal. E com o Fotona você pode trabalhar também a parte externa, melhorando flacidez, melhorando hiperpigmentação, que muitas mulheres reclamam, ou porque de per si elas têm essa pigmentação, ou por depilações, ou porque é uma pessoa mais gordinha e pela própria fricção faz uma hipercromia nessa área. Então, você veja o que acabou acontecendo, é que tudo que a gente usava no rosto, que era o laser, a radiofrequência e o ultrassom, eventualmente, você também vai usar nas partes íntimas, claro, com ponteiras bem estudadas para essa parte, com energia também proporcionada, mas aí eu fiquei feliz, porque aí a pessoa passa a ser olhada como um todo. Você sabe que nós temos, a doutora Luciana, a doutora Solange, eu temos um evento que é o BOT, que é o Body on Top, em que a gente também olha para a parte corporal, porque aí, depois que a parte facial estava bem organizada, nos sobra tempo e energia para olhar para a parte ginecológica e para a parte corporal, que também está crescendo muito, não é? É verdade. E cabelo, Shirley? O RestoreFX não trouxe nenhum avanço. Ele não está aqui por ser uma tecnologia de divisor de água e nada. Ele está mais por causa da sua ponteira incisional para fazer capilar e tudo. Ele não é uma novidade. Ele tá o Fraxo é a novidade do fracionado não ablativo, entendeu? Mas ele está aqui para ver essa parte capilar, para a gente falar um pouquinho da parte de cabelo. Porque o pessoal confunde. Parece que todo laser funciona para cabelo. É isso mesmo, Shirley? O que é para cabelo exatamente? Não é. Não, na verdade você precisa de um fracionamento, você não pode cortar o pelo e você precisa desse fracionamento também para poder depois colocar substâncias de delivery. Também foi uma área que cresceu muito a parte capilar, que era uma parte que também era uma terra onde vocês eventualmente prescreviam shampoo, começaram a vir nutracêuticos especializados, silício orgânico, novos shampoos, novas substâncias também para serem injetadas como intradermoterapia, e também o fracionamento de alguns aparelhos que então podem ser usados no couro cabeludo. O RestoreFX é uma tecnologia excelente, porque é indolor, ele não age no pelo, é muito mais econômico do que um laser fracionado que você tem disposable, então ele é um aparelho que também veio para ficar, também é laser, mas ele é um aparelho que a gente usa bastante para muitas coisas e para a parte capilar, que também cresceu muito no decorrer desses anos para cá, né, Nilton? Verdade. A última grande novidade do mercado, assim, em tecnologia, que realmente assim, foi em 2018, foi com os lasers de picosegundos, né? E que você realmente abraçou, que o Cynosure foi o primeiro laser de picosegundos do mundo, história, né? Ele funcionar, entendeu? Assim, essa coisa de Q-switch para picosegundo. E vem esses aparelhos caríssimos, né, da história, né? Que é caríssimos um laser de picosegundo. E aí, vale a pena comprar um pico, né? Você é tarada por aparelho, qual é o seu problema, entendeu? Assim, não, o que eu quero, Nilton, e você me conhece há muitos anos, sabe disso, o que eu quero é dar para o meu paciente aquilo que eu posso dar de melhor. Eu organizo com vocês, divido para pagar, trabalho quanto precisar trabalhar, mas eu quero dar para o meu paciente aquilo que ele pode ter de melhor. Se esse melhor existe, a gente já usa o que existe, se ele não existe, a gente vai buscar. Mas eu fiquei muito impressionada com os resultados dos lasers de picosegundos, tanto para tatuagem, que tira de uma maneira muito mais rápida, e também para as lesões pigmentadas, como os nevos de Ota, que também é uma indicação que mexe altamente com a autoestima, e eu fiquei apaixonada por ele, pelo rejuvenescimento que ele dá. Eu uso combinado, muitas vezes, com outras tecnologias, tanto para tirar tatuagem, até ondas acústicas eu uso junto para tirar tatuagem, mas para mim, ele, claro, você precisa ter as outras tecnologias para achar que você precisa de um pico, porque ele não deve ser o primeiro aparelho que você deve usar. Mas eu já tinha o segundo laser de Rubi, que também já ficou defasado, já usei demais, e ele caiu em desuso. Eu precisava de um novo laser para o tratamento dos pigmentos, que é uma grande procura na minha clínica. De repente, vem para minha mão esse laser de picosegundos. Então, eu não conseguia nem dormir pensando na qualidade que essa pele ficava. Eu via as pessoas na minha clínica, que a gente faz os testes e vai acompanhando nos dias subsequentes. Gente, eu não consigo mais não ter esse aparelho. Vou negociar aí
e vou ter esse aparelho. E realmente não é absolutamente indispensável, mas talvez na fase de vida que eu esteja, ele foi uma grande escolha, sim. E você tem um K-Switch Ruby, você tem um K-Switch 532 1004 Spectra e você tem um Pico, né? Para que tudo isso? Assim, eu acho que precisa, honestamente, né? Mas eu quero que tem, entendeu? Não, na verdade, eles acabaram ficando um pouco mais específico para algumas coisas. O laser de picosegundos, a princípio, ele veio também para o tratamento do melasma, mas acabou que ele não ficou referência para isso. Nós acabamos voltando para o Spectra, e é um tratamento de manutenção, a paciente gosta de fazer, ele é um aparelho que também não tem consumível, é fácil de usar. Então, tem muitas tecnologias que você tenta avançar e às vezes você volta, porque os resultados da técnica anterior se sobressaem aos novos aparelhos. Então, é uma questão de evoluir também. Eu acho que se a gente não for mudando, olhando para outras tecnologias, testando, porque você vê um ou outro caso, você vê um antes e depois de um colega fora do país, mas você precisa ter também a sua experiência. Claro, eles vêm para mim um pouco para eu testar, mas é só o dia a dia que vai me fazer saber o quanto eles são valiosos ou não. Hoje em dia eu acho que eu preciso deles, e quando falta um ou outro por conta de que ele foi para manutenção, qualquer coisa, a gente já fica meio atrapalhado tendo que substituir. Mas é claro, felizmente, eu consegui assim, construir uma grande história baseada nessa questão da tecnologia. Vou falar a verdade, Newton, eu nem imaginava que eu estava entrando nisso, e acho que foi tão de coração que foi por isso que acabou dando tão certo. Mas tem muito mais coisa aí, ó. O que você vai falar agora? Em 2020, assim, vieram tecnologias que estão solidificando, né? Novos comprimentos de onda, teve o campo eletromagnético, teve o microwave, tem o plasma que chegou agora ano passado para a área médica, tudo bem que é uma coisa mais antiga, né? Assim, o que você acha dessas tecnologias, Shirley? Conta um pouco para nós. Para onde nós vamos, né? Para o corporal é o campo eletromagnético, e eu acho que nunca vai dar para a gente falar que a gente já chegou ali. Muitas surpresas eu tive na minha vida, esperando todas essas questões, essa demanda. E essa demanda vai mandando também todas as informações. E eu acho que tem muito ainda por vir. Tomara que a gente tenha muita saúde para estar juntos e construindo, continuar construindo e sendo inspiração para as pessoas que estão tão pertinho de nós e que a gente acaba guiando de uma certa forma. O que você sente falta? O que você gostaria de ver para 2021, para os próximos? Assim, alguma tecnologia para algum tratamento que você ainda sente falta ainda? Olha, isso precisa melhorar ainda. O que você sente falta? Na parte corporal, o que a gente ainda sente falta é um tratamento eficiente para a celulite, para o contorno corporal, que tenha um alto impacto, uma grande eficiência. Mas eu acho que isso também logo nós teremos. Claro que nós temos possibilidades associadas, subcisions, aparelhos que fazem com infravermelho, radiofrequência, mas ainda nós não estamos naquele momento gold standard, como nós estamos no rosto, para os tratamentos corporais. E a presença do campo eletromagnético, uma nova tecnologia, essa também veio para ficar e tende a ser aprimorada cada vez mais. Então, acho que agora olhar talvez para o corpo, essas tecnologias devem nos banhar cada vez mais, e a gente está pronto para receber essas tecnologias, né, Newton? Sim, verdade. Bom, Shirley, agora vamos se despedindo, né? Eu queria me despedir primeiramente, agradecer a todos, olha, todos vocês queridos que participaram aqui da live. Eu não vou enumerar o nome de todos, vocês são muitos aqui, entendeu? Uma vida eterna comigo, alguns de 25 anos, entendeu? Que a gente viveu momentos bons, momentos ruins, mas nós estamos sempre juntos. A gente cruzou, acho que, várias situações, assim, e eu sou hoje o que eu sou por causa de vocês. Eu só tenho muito a agradecer. Tá bom, doutora Shirley? Você também principalmente, tá bom? E agora eu vou deixar a doutora Shirley pedir, porque logo nós estamos encerrando. Doutora Shirley, deixa a palavra com você. Olha, eu só tenho a agradecer, e mais do que ter conhecido tantos aparelhos, que na verdade poderiam ter sido outras coincidências nas nossas vidas, o que essa vivência toda nos deu foi a possibilidade de encontrar pessoas maravilhosas, grandes amigos, como você e a Nádia, a sua família, que felizmente vivem tão pertinho de mim, da minha família, do meu coração. Eu só tenho a agradecer todo o carinho que você tem sempre comigo e todos que estiveram aqui. Tomara que a gente possa trazer muito mais novidades para deixar as pessoas muito mais felizes e completas. Muito obrigada, Nilton, de coração.
Obrigado, Shirley. E boa noite a todos. Boa noite. Não.